chegar e dizer: eu te perdoo. O perdão, ele tem que vir do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem aquele prazer em perdoar alguém, você vai até a pessoa e muitas das vezes diz que perdoa e no fundo não está perdoando, porque se a pessoa vem para você, você não consegue olhar para a pessoa da mesma forma que você via antes. Automaticamente você muda isso. Louvado seja Deus. Uma coisa que eu estive conversando, as pessoas têm opiniões diversas a respeito disso. Muitas vão dizer que não, mas eu, Diácono Luiz Cláudio, pela misericórdia do Senhor, agora ele tem me chamado a ministrar a palavra dele. Eu afirmo sem ter medo de errar, que perdoar não é esquecer. Louvado seja Deus, você vai se lembrar. Só que se você perdoa de coração, você vai passar por aquilo que te constrangiu, pelaquela pessoa que de repente fez algo, mas você vai aprender que aquilo já passou, porque você perdoa de coração. Mas lembrar, você vai lembrar. Louvado seja Deus. Esse é o momento, nós estamos aqui agora. Se o presbítero Zé Carlos chegar para mim agora, em nome de Deus está repreendido, eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas se ele chega para mim agora e me afronta de qualquer forma, nesse momento, louvado seja Deus, são 8h39. Se ele chegar agora nesse momento e me fazer algo, eu vou chegar ali fora, ele vai conversar comigo, como homem de Deus que eu sei que ele é. Ele vai me pedir perdão, eu vou perdoar ele, porque pela misericórdia do Senhor eu também sou um homem de Deus, eu confio na palavra do Senhor, eu sei que eu tenho que liberar o perdão. Mas já são 8h40, passou-se 1 minuto. Passou, mas eu lembrei do que ele fez. Eu vou lembrar para sempre, não vou esquecer. Só que eu perdoei de coração automaticamente, isso não vai mais me afligir. Louvado seja o nome do Senhor. E por muitas das vezes nós não entendemos o que é liberar o perdão. Queremos a todo tempo ser perdoado. Louvado seja Deus. O versículo 23 em diante, ele narra uma história que eu estive lendo e me chamou muita atenção. Certa feita, um servo ele vai até o seu rei e ele tem uma dívida com esse rei de 10.000. Louvado seja Deus. A moeda daquele tempo não é real, né, de hoje. Louvado seja Deus. Ele tinha uma quantia, ele devia ao rei. Agora ele vai até esse rei, chega lá perante ao rei e fala: Senhor, tem compaixão do teu servo, te darei minha vida, a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Agora esse rei tem compaixão desse homem, vai e libera ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós conseguimos obter o perdão da parte daqueles que nós atingimos também. E a nossa gesto de humildade, porque esse homem ele chegou lá, ele teve humildade de pedir perdão e pediu que esse homem perdoasse a dívida que ele tinha. E se nós falamos de coração e pedimos perdão automaticamente, eu creio que Deus é capaz de conceder aquilo que nós pedimos, porque é de coração, e somos perdoados. Só que nós vamos entender também o que acontece nos dias de hoje, infelizmente. Mais à frente, esse mesmo homem, ele tem o que é chamado na Bíblia de conservo, ou seja, ele é servo e tem outro servo, louvado seja Deus. Agora ele vai até ele, pega esse homem pelo pescoço, vamos conjecturar em nome de Jesus, pega esse homem pelo pescoço e diga assim: ó, você me deve, eu preciso que você me pague aquilo que você está me devendo. Esse mesmo homem que hora atrás foi perdoado pelo seu rei, louvado seja Deus. E então ele vai até esse homem, ele quer arrancar aquilo que esse homem deve a ele, ele quer tirar. Amados irmãos, a nossa vida não é diferente. Por muitas das vezes colocamos o nosso joelho no chão, pedimos perdão a Deus. Deus é misericordioso. A palavra diz que Deus ele tem misericórdia da minha e da sua vida. Aleluia, Deus. Somos pecadores, somos errantes, a todo instante a gente peca. Nascemos no pecado, somos falhos. Porém, o Senhor disse a Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Aleluia, Deus. Seja Deus. Tem um mistério comigo, irmãos. Ninguém precisa pensar como eu penso. É eu e Deus. Amém. E cada um tem um pensamento, né, igreja? Tem um louvor da Bruna Carla que diz que eu sou humano e não consigo ser perfeito. Cada um com seu pensamento. Mas isso não entra no meu coração. Eu até não posso não ser perfeito, mas eu tenho que buscar a perfeição. A Bíblia diz: seja santo como eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho sim que buscar a perfeição. Eu tenho que andar na presença do Senhor e buscar ser perfeito. É verdade. Ainda que o pecado bata a minha porta. Levita Tales, ele diz assim: todo dia o pecado vem, ele chama. Todo dia as tribulações vêm e chama eu e você.
tenta nos tirar do foco a qual Deus nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele bate a porta a todo instante. Ele quer nos afligir, porque o maior prêmio que eu já pude entender nessa minha pequena caminhada na presença do Senhor, evangelista, é que o inimigo, ele só quer tirar eu e você do alvo, do foco. Apóstolo Paulo, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para frente, para o meu alvo, que é o meu prêmio chamado celestial em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tenta a todo instante nos tirar desse prêmio, desse alvo, o nosso foco, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é andar na presença dele. Aí vem algumas pessoas, eu também não me tiro dessa, porque há algum tempo atrás eu também falava assim, que eu não posso ser perfeito. Ah, você quer ser mais santarrão que os outros? Não. Você quer ser mais crente que os outros? Não. Eu não sou melhor do que ninguém. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior será o menor no reino dos céus. Então, se eu diante de um altar, de uma igreja que é santa, a igreja é santa, o anjo da igreja que não se faz presente, eu nunca ouvi, mas já ouvi falar, é homem de Deus, pelo testemunho, porque o crente, ele vive do seu testemunho. Eu posso nunca ter visto ele, mas o testemunho que eu ouço falar dele, eu já acredito que ele é um homem de Deus. Eu não conhecia o varão, mas o presbítero chegou para mim e falou: varão, entrou um rapaz na igreja lá, um homem de Deus, me contou seu testemunho, falou, vi até uns vídeos teus na internet. Louvado seja Deus. Mas você vê como é que Deus transforma a pessoa, a criatura. E hoje eu olho para você e não posso nem imaginar que é a mesma pessoa. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o que nasceu da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mano. Aleluia, Deus. O nome do Senhor. A Bíblia também nos ensina também que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. As coisas velhas se passaram. Então nós somos nova criatura. Você olha para a pessoa e você vê um semblante diferente. Louvado seja Deus. Eu estava conversando com um amigo na minha casa ontem à tarde, e nós falávamos assim: por muitas das vezes você vê a pessoa, o ser humano, nós somos tendo esse hábito de ficar comentando nas pessoas, verdade seja dita. A pessoa pode ser a mais desconcertada perante os olhos do homem, a mais feia, a mais desarrumada, mas se ela está na presença do Senhor, o semblante muda. A pessoa aleluia! Porque o Espírito Santo do Senhor, ele fala sobre a minha, sobre a sua vida. Glória a Deus! Eu cheguei uma certa vez e falei assim: Senhor, eu era ímpio, não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, tocava pagode em frente à minha congregação, Jesus misericórdia, meu pastor ficava doido comigo, varão. Louvado seja o nome do Senhor. Era culto de Santa Ceia, eu na porta da igreja que eu congrego hoje, eu tinha meu grupinho de pagode, aquele que fica na mesa do bar, bebendo cerveja. E meu pastor querendo dar a Santa Ceia, eu lá só batendo, tocando cavaquinho, louvado seja o nome do Senhor, e perturbando meu pastor. E até que certa vez eu falei assim: rapaz, esse Deus aí que todo mundo fala, será que ele existe mesmo? Será que ele fala? O pessoal diz que esse Deus que ninguém vê fala. Diz que ele não tem ouvido, mas ouve. Aleluia. Vou conhecer. Incrédulo, pecador, infiel como eu era. Eu falei: eu vou conhecer esse cara aí. Jesus, misericórdia da minha vida. E aceitei um desafio e fui para a igreja. Fui lá, sentei no banquinho lá na minha queda, numa quarta-feira. Louvado seja Deus. E aí eu comecei a ouvir as pessoas, uns pulando no mistério, outros falando em mistério. Eu falei: que negócio é esse? Eu falei: Jesus, que é assim mesmo? Tá. Numa sexta-feira, igreja. Seguinte, depois de quarta-feira, eu nunca tinha colocado os meus pés no baile funk, eu nunca coloquei para a honra e glória do Senhor. Eu nunca usei nenhum tipo de droga para a honra e glória do Senhor. A única droga que eu usava era bebida, era cerveja. Louvado seja Deus. E aí nessa sexta-feira, logo após eu chegar, a quarta-feira eu fui para a igreja, logo numa sexta-feira, varão, o inimigo, como sabe que você tem um chamado, ele quer te atentar o tempo todo. Louvado seja Deus. Ele quer logo arrancar a sua mente, porque sabe que você vai ser uma potência na mão do Senhor. Aleluia, Deus. A palavra que o varão trouxe para vocês, jovens, fica ligado. Aleluia. Porque cada um de vocês tem um chamado. E o inimigo sabe disso, não vai ficar de braços cruzados. É verdade, Deus. Agora eu cheguei numa sexta-feira no bar, que é do lado também na igreja que hoje eu congrego.
Louvado seja o nome do Senhor. E Dani é bebê, e os colegas falam, vamos pro baile funk. Eu falei, vamos embora. Olha só que mistério. Nunca coloquei meus pés no baile funk, evangelista. E agora do nada, o inimigo começou a colocar na minha cabeça que eu tinha que ir para aquele baile funk. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? Os colegas, louvado seja Deus, fumando maconha. E eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu cismei que eu tinha que fazer aquilo também. Eu falei, Jesus. Hoje em dia eu paro e falo, Senhor, como é que o Senhor tem de misericórdia na minha vida? Senti desejo de fazer aquilo. Mas Deus é tão grande. A Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra a minha igreja prevalecerá. Aleluia, Deus. Se você tem um chamado, o inimigo pode até tentar se levantar, mas é para cair. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E aí eu comecei, como sem intimidade nenhuma, eu comecei a ouvir alguém falando comigo, alguma coisa estranha, que para mim era estranho. Você não vai, você não vai, você não vai. Eu falei, mas que é isso? Varão, eu estava ao lado da minha irmã, de amigos, irmãos, que toda semana, sexta-feira, estavam no baile funk. Eles nunca perderam o baile funk nessa sexta-feira. Foi naquela sexta-feira que justamente eu, pelo inimigo saber o plano que Deus tinha na minha vida, senti desejo de ir. Deus fez que todos aqueles que sempre iam não queriam ir para o baile. Jesus, olha só que mistério. Imagina você sempre vai para algum lugar. Imagina um grupo, esse grupo querendo ir para uma igreja e você não quer ir para aquela. Exemplo, eu vou botar aí que não vou botar muito não, porque eu não vou amaldiçoar meus irmãos. E você não quer ir para aquela igreja, mas esse grupo sempre vai. Agora do nada você quer ir, Deus faz todo mundo parar só para você não ir. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu pude perceber que Deus realmente já estava falando comigo. Porque era exatamente umas 7 ou 8 pessoas que costumavam usar droga, costumavam ir para os bares. E por causa de uma pessoa, Deus mudou o rumo daquela noite. Aleluia, Deus. E essa pessoa, pela misericórdia do Senhor, está aqui hoje ministrando a palavra dele diante desse altar. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. E graças a meu Deus, que hoje me mantém de pé, independente das lutas, das dificuldades, eu continuo sem ter experimentado. E creio que nunca vou experimentar na minha vida nenhum tipo de droga. Eu creio que nunca vou colocar, como eu nunca coloquei meus pés no baile funk. Isso tudo porque Deus é fiel. Amém. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui para o texto, louvado seja o nome do Senhor. Agora, amada igreja, esse homem que ora atrás, ele foi perdoado pelo seu rei. Agora o seu conservo lhe pede misericórdia e ele não tem compaixão desse homem. Jesus. Quantas das vezes isso acontece conosco? Você vai lá, você ajuda, meu Deus, está forte. Você estende a mão, você bate no ombro da pessoa e fala, ei, filho, vem na minha casa, a porta está aberta. A refeição que eu como, você vai comer. Se eu comer contra filé, você vai comer contra filé. Se eu comer arroz de feijão, você vai comer arroz de feijão dando glória. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai. Muitas vezes a pessoa peca contra você, erra com você, você estende a mão. Agora quando você precisa de um perdão, Jesus, parece que para o cristão tudo é mais difícil. Jesus, para você conseguir um perdão de alguém, louvado seja Deus. Irmãos, eu estou há 1 ano e 4 meses na presença do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus Deus me chamou e tem me fortalecido, porque se não fosse Ele, misericórdia. Há 1 ano e 4 meses eu luto pelo perdão. Louvado seja Deus. Perdoei bem umas 20 vezes, mas o perdão ainda não me foi concedido. Louvado seja Deus. Mas sabe o que eu louvo a Deus, igreja? Porque a Bíblia diz que a fé é o forte fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Eu já profetizo que hoje eu terei o meu perdão. Aleluia. E cada dia, varão, eu bato no peito e falo, Senhor, hoje eu vou conseguir o meu perdão. Aleluia, Deus. Eu não sei quantos tempos vocês têm lutado pelo perdão. O perdão que talvez você está precisando não é o perdão de uma pessoa. De repente é uma porta que você está precisando. De repente é algo que está travado. Mas nessa noite eu quero profetizar na sua igreja. E o que estava morto vai Aleluia, reviver. Deus. O que estava perdido vai reviver. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquilo que foi passado nessa noite, Deus está trazendo à tona. Meu
Deus, está forte. Eu não sei porquê, mas Deus manda falar, eu vou falar. Deus manda falar que tem planos aqui que está... Sabe quando pega um cobertor, aquele bem grosso, e joga em cima, para a pessoa desistir daquilo que Deus tem plano na sua vida? Deus manda falar da seguinte forma para a igreja: estou eu hoje, nesse exato momento, louvado seja o nome do Senhor, reavivando aquele sonho. Estou eu trazendo de volta aquilo que estava perdido, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Pode o inimigo falar que não tem mais... Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. O homem pode falar que não tem mais jeito. O homem pode falar que não tem mais solução. Mas eu louvo ao Deus, porque quando Moisés, ele estava diante daquele mar, louvado seja o nome do Senhor, ele achou que não tinha mais solução. O mar não tinha para onde, como é que ele ia passar. Mas o Senhor veio até Moisés e falou: ei, meu filho, somente toca nessas águas. Somente toca nessas águas. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Somente crê, somente persevera. Deus, sabe que eu exalto o nome do Senhor? Porque por muitas das vezes a gente pensa que a nossa vitória vai vir logo no primeiro dia. A Bíblia diz que durante 21 dias Daniel orou. Louvado seja Deus. Ele perseverou. Ele esteve ali clamando ao Senhor. Mas desde o primeiro dia a bênção dele já estava liberada da parte do Senhor. Aleluia, Deus. O que eu entendo com isso, igreja? Se estava liberado porque não chegou no primeiro dia, Deus libera a bênção. Só que Deus quer ver ali na sua fé. Daniel, no momento algum, se desmoreceu. Ele continuou percebendo, continuou orando. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas das vezes, e Deus tem falado isso comigo, por isso eu vou compartilhar com a igreja. Tem uma bênção que eu tenho pedido ao Senhor. E essa semana Deus falou comigo: filho, sabe por que por muitas das vezes a bênção estava próximo de você e ela não chegou? Porque quando está perto de chegar, é aí que o mar se levanta. É aí que o inimigo investe com força. E se você vai... Mas de que forma você deslizou, diabo? Se desviando? Não, graças a Deus, porque Deus é fiel. Mas muitas das vezes com a palavra. Para você mesmo: Senhor, não aguento mais. Que é isso? Você tem que ser fiel ao Senhor. Se você não está aguentando, fale realmente para Ele. Mas não desanime. Porque é diante da dificuldade. É quando você pensa que não tem mais jeito, igreja. Quando você pensa que não tem mais solução, você está rastejando no chão. Louvado seja o nome do Senhor. É que Deus te pega, te coloca no ombro e fala: ei, filho, eu estou contigo, tu não está sozinho. Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Louvado seja Aleluia. Meu Deus Santo. Irmãos, esse homem agora ele consegue o perdão do seu rei, mas é incapaz de perdoar o seu servo, Jesus. Agora vai pegar para mim também, Jesus. Quantas das vezes, irmãos, a gente quer que Deus não perdoe, mas não conseguimos perdoar o irmão? Isso já aconteceu comigo. Eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para mim também. Quando eu me converti, tinha uma pessoa que congregava comigo, irmão. Hoje em dia a gente tem uma amizade tremenda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha uma mágoa com ele de quando eu era da era do mundo. Eu olhava para aquele varão e falava: Jesus, eu não consigo perdoar esse homem. Mas eu sempre orei ao Senhor e falava: Senhor, me ajuda. Porque tem certas ocasiões, irmãos, que a dor é tão grande, a mágoa, que você realmente não consegue perdoar. Se o Espírito Santo do Senhor não te der força, você não consegue. Mas sabe quando é que você consegue perdoar? Quando você vai diante do Senhor e fala: Senhor, me dá força para perdoar essa pessoa, porque eu preciso perdoar, para que ela possa me perdoar também. E certa vez eu estava no monte com esse homem de Deus e falei assim: varão, me perdoe em nome de Jesus, porque você nem sabe, mas por muitas das vezes eu desejei o teu mal, Jesus. O varão nem sabia. É verdade. Ele nem... Olha só que mistério. Quantas das vezes a pessoa está querendo o seu mal, você nem sabe. Meu Deus, é por aí. Quantas das vezes eu desejava o mal desse varão, mas quando eu consegui pedir perdão a ele, sabe o peso que sai das suas costas? É como se tirasse um saco de cimento das suas costas e você se sente mais leve, porque automaticamente, por eu pedir perdão a ele também me perdoou por o que eu tinha feito com ele também, sem ele nem saber. Louvado seja Deus. E no dia de hoje, irmãos, sabe o que tem me entristecido muitas das vezes dentro das igrejas? As pessoas querem pegar o microfone, querem ficar pregando contenda na igreja. Sabe, mano? É forte.
É verdade. Se o varão me trouxe aqui para falar da palavra do Senhor, eu vim falar a palavra de Deus. Isso aqui, ó, é libertação, é cura, é milagre. Deus não me chamou Aleluia. para pecado de ninguém, não. É verdade. Quem sou eu para acusar o pecado do irmão? E você vai para uma igreja, você vai para uma vigília, você vai para um lugar para você se encher do Espírito Santo. Muitas vezes você sai de lá mais triste que entrou. Porque o varão abençoado pega um microfone e começa a afrontar a igreja. Sabe? Aqueles louvores que quer ficar afrontando o irmão a todo tempo. É verdade. E eu falei com o Senhor e falei no meu coração, falei, Senhor, eu não estou aqui para ficar pregando só mel, não. Se for para falar a felpa, que seja revelado pelo teu Santo Espírito. Amém. Esse negócio de pegar o microfone para ficar acusando a vida do irmão, isso não está comigo não, meu Deus. É verdade. Eu vim falar de amor, de perdão, da palavra do Senhor. Porque automaticamente, se você libera o perdão e você consegue perdoar e pedir perdão a alguém, você tira uma ferida do seu coração. Você se sente mais leve por isso. Então por que eu vou pegar o microfone para poder ficar afrontando, ficar lançando discórdia na igreja? Infelizmente eu tenho andado aí por aí afora. Isso tem acontecido. Aí sabe o que você vê, presbítero? Um jovem que acabou de aceitar Jesus, vê de repente um diácono, um presbítero, um ministro, pegar o microfone para poder ficar falando coisas que não edificam a igreja. É verdade. Aí você vê aquele jovem que acabou de aceitar Jesus, sai e fala assim, é melhor ter ficado lá na rua. É verdade. Porque ele vem buscar uma palavra de refúgio, de consolo, e a pessoa muitas das vezes quer falar algo que viu, que sabe que a pessoa está passando. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, Deus, quando Ele quer, que não é o vaso que usa o oleiro que usa o vaso, Ele me revela algo. Amém. Se Ele me revelar, eu passo, mas se não me revelar, eu calo a minha boca. É verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não vim fazer amizade, eu não vim agradar o ego de ninguém. Sabe por quê? Porque a sua amizade para mim é importante, mas tem que ser verdadeira. Amém. Tem que ser Aleluia, Deus. bonito jeito, ó, tem que vir recíproco, daqui para aí, daí para cá. É verdade. Não adianta eu vir querer bajular o irmão, querendo massagear o ego dele, com palavras, louvado seja Deus. E quando era para dar fel também me dava. Eu não estou dizendo que nós temos que pregar só mel, mas eu gosto de falar do amor de Jesus Cristo, porque a misericórdia dele é tão grande, louvado seja Deus. Só o fato de estarmos aqui caminhando de pé na presença do Senhor, a cada dia ele tem nos sustentado, a cada levantar. Palavra tremenda que muitas pessoas ouço falar e gosto de falar também. Salmo 3:5 é muito desconhecido, simples, mas uma coisa que edifica. Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. Irmão, você tem noção do que Aleluia, você está dormindo? E Deus está te guardando. Você está aqui agora, Deus está te guardando. Quando você sair, haverá uma milícia de anjos ao teu redor para que nenhum mal possa te acontecer. Porque Deus está te guardando. Porque você tem sido fiel a Ele. Então isso é amar. Esse amor gostoso, você não vê a Deus, mas você adora. Você sente a presença dEle, você ouve Ele falar contigo. Então para que Deus possa perdoar os nossos pecados, toda vez, eu aprendi assim, quem quiser, fique à vontade. Deus falou comigo. Toda vez que você colocar o Senhor no chão e falar, Senhor, perdoa meus pecados em palavras, obras, atos e pensamentos, mas inclua essa frase, me ensina também a perdoar o meu próximo. Aleluia, Deus. Aleluia. Querer ser perdoado é muito fácil, mas também devemos perdoar. Amém? Eu não vou me estender além daquilo que Deus me deu. Eu já quero desde já agradecer a cada irmão aqui presente, a oportunidade. Fico feliz porque tem homens e mulheres de Deus que vêm adorar o Senhor em espírito e em verdade. Foi como o varão falou, a chuva não nos travou, porque nós não somos de açúcar. Devemos adorar a Deus. Ainda que chovesse canivete, louvado seja Deus. Se tivesse um guarda-chuva de aço, eu queria com ele. Amém. Começou a chuviscar, eu peguei esse jogo e falei, vamos lá, a gente vai dar um jeito. A chuva apertou, tinha pouco guarda-chuva, eu falei, segura aí. Vou ali no ponto, vou arrumar um mistério ali. Eu digo, vamos ter todo mundo dentro, vamos embora. Deus é fiel, mano. Aleluia. Nossa necessidade, amém? Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.